Um instrutor faixa preta convidou em tom de piada cruel a filha da faxineira para lutar. Segundos depois, o primeiro golpe dela congelou toda a academia. Deixe minha mãe em paz. As palavras não vieram de Carolina Pereira, a auxiliar de limpeza paralisada pelo medo, mas de sua filha de 13 anos, Abigail, parada na entrada da Academia de Artes Marciais, ainda com a mochila escolar pendurada em um dos ombros. Ricardo Vance, o instrutor faixa preta que minutos antes havia humilhado Carolina diante dos alunos, virou-se com um sorriso de desprezo. O que foi que você disse, menina? Zombou dando um passo à frente. Abigail não piscou. Você ouviu? Peça desculpas. O ambiente mergulhou num silêncio pesado. Os alunos se remexeram desconfortáveis. Uma criança acabava de desafiar um homem que se julgava intocável. O que aconteceu em seguida deixaria toda a academia paralisada de incredulidade. Esta é a história de como uma garota quieta, guardando um segredo de família, mudou tudo, golpe a golpe. Antes de continuarmos, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos ver até onde essas histórias chegam. E não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo vídeo especial. Agora vamos voltar à história. Aproveite. A promessa silenciosa de uma menina ao seu avô estava prestes a ser quebrada. Por 20 anos, o segredo da família permaneceu seguro. Mas naquela noite, diante de desconhecidos, ele seria usado para defender sua mãe. O cheiro de suor limpo e madeira polida preenchia a Academia Rising Phoenix, um lugar de disciplina, quase um templo dedicado à arte do combate. Na parede mais distante, fotos emolduradas de campeões do passado observavam com expressões severas. Abaixo delas, uma fileira de troféus meticulosamente polidos brilhava sob a luz forte dos refletores fluorescentes. O silêncio do fim da noite costumava ser um conforto para Carolina Pereira. Significava que seu trabalho estava quase terminado. Aos 48 anos, Carolina se movia com uma eficiência discreta que a tornava quase invisível. Havia 6 meses ela trabalhava ali como faxineira. Chegava sempre quando a última aula estava terminando o uniforme cinza, se confundindo com as sombras. Esperava pacientemente os alunos saírem antes de começar, transformando aquele palco de violência, controlada novamente, em um espaço limpo e organizado. Ela tinha orgulho do que fazia. Os pisos nunca estiveram tão brilhantes, os espelhos nunca tão livres de marcas. Mas naquela noite, era diferente. A turma avançada, conduzida pelo dono da academia e instrutor principal Ricardo Vance, estava atrasada. Carolina tentou não atrapalhar, começando o serviço nos vestiários. Da área principal, ela ouvia a voz de Ricardo ecoar firme e autoritária. Era um homem que gostava do som do próprio poder. Quando terminou os vestiários, seguiu para o hall de entrada empurrando o carrinho com o balde de água ensaboada. Só precisava limpar o piso principal, e então poderia ir para casa encontrar a filha Abigail. Ela espiou pela esquina. Ricardo demonstrava um chute complexo para um pequeno grupo de seus alunos mais dedicados, todos usando faixas pretas. Eles pendiam de cada palavra. Ricardo Vance estava no fim dos 30 anos com um corpo sólido e forte. A faixa preta estava amarrada com perfeição, as pontas caindo no comprimento exato. Ele se movia com uma confiança absoluta, daquelas que facilmente escorrem para a arrogância. Acreditava que a academia era seu reino e que todos ali eram seus súditos. Carolina aguardou perto da borda do grande tatame. Mergulhou o esfregão no balde, torceu-o e começou a limpar o piso de madeira ao redor da área acolchoada. Andava devagar para trás, os olhos fixos no chão, tentando ser apenas uma sombra. Um dos alunos, um rapaz de sorriso presunçoso, errou um passo da sequência que Ricardo ensinava e tropeçou de leve. Ricardo parou na hora. O que foi isso, Brian? Esqueceu como se anda, disparou. Aqui não é aula de dança. Isso é combate. Exige perfeição. A voz vinha carregada de desprezo. O rosto do jovem ficou vermelho. Desculpa, sensei.
Perdi o apoio. Perdeu o foco, corrigiu Ricardo cortante. Foco é tudo. No instante em que você o perde, fica vulnerável. Um adversário de verdade não se importa com suas desculpas. Ele bateu palmas com força, o som ecoando pela sala. E desta vez tente parecer a faixa preta que você diz ser. Os alunos retomaram o treino, agora mais tensos, mais cuidadosos. Carolina continuou limpando de costas para a aula. Estava quase terminando o contorno do espaço, quando, ao puxar o esfregão para mais uma passada, o cabo de madeira bateu em uma garrafa metálica de água esquecida no chão. Ela tombou com um barulho seco, rolou alguns metros e parou bem na beirada do tatame branco. Todas as cabeças na academia se viraram ao mesmo tempo em sua direção. O movimento cessou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O silêncio repentino foi ensurdecedor. Carolina ficou imóvel, o coração afundando no peito. Me desculpa, sussurrou o rosto queimando de vergonha. Ela largou o esfregão às pressas e se apressou para pegar a garrafa. Ricardo Vance se virou devagar com uma expressão de puro aborrecimento. Olhou para Carolina como se fosse um inseto que tivesse acabado de encontrar em seu piso impecável. O que foi que você disse? Perguntou a voz falsamente suave. Eu disse? Me desculpa, senhor. Repetiu Carolina um pouco mais alto desta vez. Segurava na garrafa sem saber o que fazer. Foi um acidente. Ricardo caminhou até ela com passos lentos e calculados, parando a poucos metros, obrigando-a a erguer o olhar. Um acidente. Repetiu ele, deixando a palavra pairar no ar. Seus olhos desceram pelo uniforme cinza simples, pelas luvas de limpeza gastas pelo balde de água turva. Um sorriso lento e condescendente se espalhou por seu rosto. Este é um lugar de concentração, disse, elevando a voz para que todos os alunos ouvissem. Aqui treinamos uma arte letal. Distrações podem ser perigosas. Você entende isso? Sim, senhor, entendo. Não vai acontecer de novo, respondeu Carolina, a voz tremendo levemente. Ela só queria desaparecer. Mas Ricardo não tinha terminado. Ele enxergou uma oportunidade, uma chance de se exibir para a plateia. Sabe, disse circulando-a lentamente como um tubarão, eu observo você. Vem aqui toda a noite. Empurrando esse esfregão. Tão quieta. Tão humilde. Ele pronunciou a palavra humilde como se fosse um insulto. Virou-se para os alunos. Prestem atenção. Temos uma convidada especial para a aula de hoje. Alguns alunos riram nervosos. Brian, o que havia tropeçado antes, pareceu aliviado por não ser mais o centro das atenções. Outro aluno, um jovem pensativo chamado Benício, observava a cena com a testa franzida e os braços cruzados, claramente desconfortável. Me diga, continuou Ricardo, voltando-se para Carolina. O que você acha que fazemos aqui todos os dias? Carolina ficou confusa com a pergunta. O senhor ensina artes marciais. Eu ensino artes marciais? Ele repetiu em tom agudo e zombeteiro. Isso mesmo. E o que isso significa? Significa que ensinamos força, disciplina, respeito. Ele fez uma pausa teatral. Significa saber o seu lugar no mundo. Algumas pessoas são lutadoras, lideram, comandam respeito. Apontou para si mesmo e para os alunos. E algumas pessoas limpam o chão. As palavras cortaram fundo. Carolina sentiu um nó se formar na garganta. Ela tinha trabalhado a vida inteira, criado a filha sozinha, sempre ensinando o valor da dignidade no trabalho. Agora, diante de estranhos, sua profissão virava piada. Aposto que você nunca esteve numa luta de verdade, não é? Provocou Ricardo, o sorriso se alargando. Carolina balançou a cabeça, os olhos fixos no chão. Não, senhor. Claro que não, ele escarneceu. Suas mãos são para esfregar, não para golpear. Então ele fez algo que percorreu a sala como uma onda de choque. Apontou o dedo para ela. Que tal uma pequena demonstração para a turma? A cabeça de Carolina se ergueu num sobressalto.
Que demonstração! Os olhos de Ricardo brilhavam. Você e eu aqui mesmo no tatame. Vamos mostrar aos alunos a diferença entre um guerreiro treinado e uma pessoa comum. A sala mergulhou num silêncio absoluto. Os alunos encaravam a cena entre o choque e uma curiosidade doentia. Benício deu meio passo à frente como se fosse intervir, mas parou inseguro. Carolina ficou horrorizada. Senhor, eu não posso. Eu não sei lutar. Esse é o ponto. Ricardo explodiu numa gargalhada teatral. Vai ser educativo. Não vou te machucar muito. Com um gesto amplo, indicou o centro do tatame. Vamos, não seja tímida. Mostre aos meus alunos o que acontece quando alguém sem disciplina entra num mundo que não entende. Lágrimas encheram os olhos de Carolina. Ela se sentia completamente encurralada. Recusar significava mais humilhação. Aceitar era impensável. Ela era uma faxineira, uma mãe, não um acessório para o ego daquele homem. Por favor, senhor, implorou a voz falhando. Deixe eu terminar meu trabalho. O que está com medo? Ele provocou. Não se preocupe, vou pegar leve. Foi então que uma nova voz cortou o ar pesado. Era baixa, mas carregava um peso surpreendente. Deixe minha mãe em paz. Todos se viraram. Perto da entrada da academia estava uma garota. Não devia ter mais de 13 anos. Tinha cabelos loiros longos presos num rabo de cavalo simples, vestia jeans e um moletom cinza sem graça e segurava uma mochila escolar com uma das mãos. Era Abigail. Ela havia vindo buscar a mãe como fazia tantas vezes. Devia estar ali havia alguns minutos, assistindo a toda a cena de humilhação. Seu rosto estava pálido, mas os olhos azuis permaneciam firmes, cravados diretamente em Ricardo Vance. Não havia medo em seus olhos, apenas um foco frio e absoluto. Ricardo pareceu surpreso por um instante. Então caiu na gargalhada um som áspero feio. Ora, vejam só o que temos aqui. A Chapeuzinho Vermelho veio salvar a mamãezinha do lobo mau. Ele caminhou até Abigail com arrogância, olhando para ela de cima, aproveitando a própria altura. O que foi que você disse, menina? Eu disse deixe ela em paz. Repetiu Abigail, a voz perfeitamente firme. Ela não recuou diante do olhar intimidador. Ela só está fazendo o trabalho dela. Você não tem o direito de tratá-la assim. O divertimento de Ricardo só aumentou. Não tenho direito, eu tenho todo o direito. Esta é a minha academia, são as minhas regras. Ele se inclinou um pouco mais a voz, baixando para um sussurro conspiratório ainda alto, o bastante para todos ouvirem. Sua mãe estava causando uma interrupção. E agora você também. Talvez vocês duas precisem de uma lição de respeito. Carolina correu até a filha, passando o braço em volta dela de forma protetora. Abby, não, por favor, sussurrou aflita. Vamos embora. Nós não vamos a lugar nenhum. Mãe, disse Abigail sem tirar os olhos de Ricardo. Não até ele pedir desculpas. A palavra desculpas pareceu a coisa mais engraçada que Ricardo já ouvira. Ele jogou a cabeça para trás e riu de novo, uma gargalhada alta e debochada. Alguns alunos acompanharam alguns hesitantes, outros rindo de verdade. A academia, um lugar que deveria representar disciplina, havia se transformado num pátio de escola, e Carolina e sua filha eram o alvo do valentão. Desculpas, Ricardo disse por fim, enxugando uma lágrima de riso. Para ela? Pelo quê? Por tentar ensinar algo sobre o mundo real. Ele alternou o olhar entre Abigail e Carolina. Uma ideia cruel começou a tomar forma em sua mente. A demonstração que planejara já era boa, mas isso era ainda melhor. Sabe de uma coisa, disse ele, o sorriso se tornando predatório. Você tem coragem, garota. Dou isso a você. Mas coragem não basta neste mundo. É preciso força para sustentá-la. Endireitou-se e voltou a falar com os alunos. Turma, mudança de planos. A demonstração continua, mas temos uma nova voluntária. Apontou um dedo grosso para Abigail. Já que a filha está tão ansiosa para defender a honra da mãe,
Ela pode ocupar o lugar dela no tatame. Um murmúrio percorreu os alunos. Aquilo já não era apenas uma brincadeira de mau gosto. Estava passando de todos os limites. Desafiar uma mulher adulta já era grave. Desafiar uma criança era impensável. Benício finalmente se manifestou. Professor, talvez isso não seja uma boa ideia. Ela é só uma criança. Ricardo lançou-lhe um olhar capaz de gelar qualquer um. Está questionando meus métodos de ensino, Benício. Pensei que tivesse aprendido melhor. Esta é a lição definitiva. É sobre consequências. Ela quer entrar no mundo dos guerreiros. Então será tratada como tal. Voltou-se para Abigail, a voz adoçada numa caricatura nojenta de gentileza. Então o que me diz, pequena heroína? Quer que eu peça desculpas à sua mãe? Conquiste isso. Suba no tatame comigo. Só um sparring. Se conseguir ao menos encostar em mim uma única vez, eu me ajoelho e peço desculpas às duas. Mas se não conseguir... Ele deixou a frase no ar. Carolina apertou a filha com força. Abby não escuta ele. Ele é cruel. Vamos sair agora. Tentou puxá-la em direção à porta, mas a garota permaneceu firme, os pés parecendo fincados no chão. Abigail olhou para o rosto da mãe, para as marcas de lágrimas em suas bochechas e a vergonha profunda em seus olhos. Viu anos de trabalho duro, sacrifícios silenciosos, amor inabalável. E naquele instante, uma promessa feita muito tempo atrás ecoou em sua mente, uma promessa feita ao avô, no quintal ensolarado com o cheiro de grama recém-cortada no ar. As técnicas que estou te ensinando, Abby, dissera o velho com a voz serena. Não são para esporte, não são para orgulho, são para proteção. Você só as usa quando não há outra escolha, para defender quem não pode se defender. Aquela era uma dessas vezes. Não havia outra escolha. Abigail soltou com cuidado o braço da mãe. Olhou para Carolina e lhe ofereceu um pequeno sorriso tranquilizador que não chegava aos olhos. Está tudo bem, mãe. Eu preciso fazer isso. Em seguida, Abigail se virou para Ricardo Vance, o rosto indecifrável. Você quer lutar comigo? Perguntou a voz clara e serena. Tudo bem, eu aceito o seu desafio. As risadas na academia morreram na mesma hora. Os alunos ficaram paralisados, atônitos. Aquela menina de 13 anos tinha mesmo acabado de aceitar lutar contra um faixa preta de 3º grau. A mandíbula de Ricardo caiu por um segundo, antes de se abrir num sorriso largo, incrédulo. Ele não acreditava na própria sorte. Aquilo seria uma história que contaria por anos, a noite em que uma garotinha resolveu bancar a heroína na sua academia. Excelente, bradou batendo palmas com força. Todo mundo em círculo. A aula vai começar. Ele praticamente saltitava sobre as pontas dos pés, tomado por uma alegria arrogante. Carolina observava em estado de horror entorpecido, enquanto a filha tirava a mochila e a colocava com cuidado sobre um banco. Abigail caminhou até a borda do tatame, retirou os tênis gastos e os colocou lado a lado com precisão. Então, com uma compostura estranhamente madura para alguém da sua idade, subiu no tatame branco impecável, foi até o centro e ficou ali esperando. Era uma figura pequena e esguia num espaço amplo e vazio, cercada por um círculo de homens adultos. À sua frente, Ricardo Vance fazia questão de alongar o pescoço e estalar os dedos encenando o papel do guerreiro poderoso, prestes a aplicar uma lição dura. Ele saboreava o momento, prolongando a humilhação. As regras são simples, disse em voz alta para todos ouvirem. Eu vou tentar te ensinar algo sobre respeito. A sua função é tentar sobreviver. Abigail não respondeu, apenas o observava a respiração lenta e regular. As mãos descansavam soltas ao lado do corpo. Por fora parecia completamente calma, mas dentro do peito, o coração batia num ritmo firme e decidido, como o tambor de um soldado marchando para a da batalha. Ela estava com medo, mas a voz do avô era uma presença constante em sua mente, uma âncora tranquila em meio ao medo. Respira, Abby.
Ele dizia: o medo é só um visitante. Deixa ele vir, reconhece e deixa passar. Não permita que ele faça morada na sua mente. O seu foco é a sua fortaleza. Ela inspirou devagar e soltou o ar. O visitante estava indo embora. Ricardo terminou o aquecimento teatral. Pronta, a garotinha provocou. Abigail respondeu com um único aceno lento de cabeça. Ótimo, disse ele com um sorriso cruel. Vamos começar. Ele assumiu uma postura clássica de luta, punhos erguidos, o corpo encolhido como uma mola. Parecia forte e perigoso, absolutamente confiante. E então Abigail se moveu. Não foi um gesto dramático. Ela não fechou os punhos. Apenas ajustou os pés, afastando-os na largura dos ombros. Os joelhos flexionaram levemente. Os ombros antes tensos relaxaram e se acomodaram. As mãos subiram devagar abertas, uma ligeiramente à frente da outra. Não era uma postura de nenhuma arte marcial que os alunos reconhecessem. Era simples, enraizada, estranhamente eficiente. Não havia desperdício de energia. Cada linha do seu corpo parecia sólida, equilibrada, pronta. Benício, o aluno que tentara intervir antes, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele estudara artes marciais por anos, assistira a filmes antigos, lera livros sobre grandes mestres. Nunca tinha visto aquela postura ao vivo, mas já a tinha visto desenhada em um livro velho e empoeirado sobre sistemas militares de combate. Era uma posição criada para um único propósito: neutralizar uma ameaça com eficiência absoluta. Ricardo não percebeu nada disso. Ele só via uma menina com as mãos levantadas. O que é isso? Zombou. Vai pedir um toque aqui ou já está se rendendo? Abigail permaneceu em silêncio. Seus olhos azuis estavam fixos nele não com raiva, mas com uma intensidade inquietante, como se estivesse resolvendo um problema matemático complexo. Ela analisava sua postura, a distribuição do peso, a tensão nos ombros. Irritado com a ausência de medo, Ricardo decidiu acabar com aquilo rapidamente. Ele a envergonharia com um único movimento. Avançou com um chute frontal clássico direcionado ao abdômen. Era rápido, potente, feito para tirar o ar do oponente e jogá-lo para trás com dor. Para uma menina de 13 anos, seria devastador. Mas o chute nunca atingiu o alvo. No instante em que o pé se aproximava, Abigail transferiu o peso do corpo. Foi um movimento mínimo, quase imperceptível. Ela girou sobre a base do pé de trás, ajustando o corpo o suficiente para que o chute passasse a menos de 1 centímetro dela. O movimento foi tão fluido, tão econômico, que parecia um galho de salgueiro se curvando ao vento. De repente, Ricardo estava desequilibrado, a perna estendida demais, o flanco completamente exposto. Ele esperava encontrar um corpo sólido. Em vez disso, acertou apenas o vazio. Ele tropeçou, conseguindo se firmar antes de cair. Por uma fração de segundo, a academia ficou muda. Os alunos prenderam a respiração. Eles tinham acabado de presenciar algo impossível. Uma garota sem treinamento aparente havia evitado com facilidade absoluta o golpe característico de um faixa preta. Ricardo girou sobre os calcanhares o rosto, uma máscara de confusão e fúria. Sorte de principiante, rosnou mais para si mesmo do que para ela. Atacou novamente agora com uma sequência de socos, um jab seguido de um direto. Uma combinação clássica, rápida e direta. Desta vez Abigail nem sequer girou o corpo. Quando o jab veio em direção ao seu rosto, ela apenas inclinou a cabeça para o lado. O punho passou raspando pela orelha. Em seguida, com o direto, ela recuou o tronco a partir da cintura sem mover os pés. O segundo soco cortou o ar onde sua cabeça estivera um instante antes. Ela havia esquivado de 2 golpes fulminantes, movendo-se apenas alguns centímetros. Seus movimentos são muito amplos, disse Abigail. A voz era suave, mas no silêncio absoluto da sala, soou como um juiz proferindo uma sentença. Você entrega suas intenções pelos ombros. Ricardo a encarou, o peito subindo e descendo com força. Aquilo não estava acontecendo. Não podia estar.
Uma criança estava criticando sua forma, a sua forma perfeita. A humilhação queimou em seu estômago quente e ácida. O mundo de domínio que ele construíra com tanto cuidado estava rachando. O respeito dos alunos se dissolvia diante de seus olhos arregalados e incrédulos. Ele perdeu o controle. Qualquer ideia de dar uma lição desapareceu, substituída por uma necessidade crua e primitiva de esmagar a fonte da sua vergonha. Soltou um rugido de pura fúria e avançou os braços balançando sem técnica. Já não era um artista marcial, era apenas um valentão. Desferiu um soco descontrolado carregado com todo o peso e a raiva do corpo. Foi um golpe tosco e desesperado, mas poderoso. Se acertasse, seria catastrófico. Abigail viu o soco se aproximar. O mundo pareceu desacelerar. Ela enxergou a raiva nos olhos de Ricardo, o desespero na postura. Sentiu um lampejo de pena imediatamente afogado pela lembrança das lágrimas da mãe. Ela viu a abertura. Não recuou. Não esquivou. Em vez disso, quando o punho enorme avançou, deu um pequeno passo à frente, entrando no arco do golpe, e então atacou. Não foi um soco. Não foi um chute. Foi outra coisa. A mão esquerda disparou aberta, desviando o braço descendente de Ricardo pelo pulso, usando o próprio impulso dele para tirá-lo ainda mais do equilíbrio. No exato mesmo instante, a mão direita se moveu. Foi um borrão rápido demais para acompanhar. Era o primeiro golpe verdadeiro da luta. Ela não mirou a cabeça nem o peito. Mirou um ponto muito específico abaixo das costelas, o plexo solar. Os dedos estavam rígidos e alinhados como a ponta de uma lança. O impacto não foi alto, mas foi seco e definitivo como o estalo de um galho quebrando. O efeito foi imediato e absoluto. Ricardo Vance congelou. O corpo inteiro ficou rígido. O soco selvagem que ele lançara caiu inofensivo ao lado. O rugido de fúria morreu na garganta, substituído por um engasgo sufocado. Os olhos antes em chamas agora estavam arregalados de choque e confusão total. Ele não conseguia se mover, não conseguia respirar. Era como se uma descarga elétrica tivesse atravessado todo o sistema nervoso, desligando tudo. A academia inteira congelou com ele. Cada aluno, cada pessoa ali ficou imóvel como se tivesse virado pedra. As bocas abertas, os olhos presos à cena no centro do tatame. O faixa preta grande e poderoso, parado paralisado pelo toque de uma garota de 13 anos. Abigail recolheu a mão e deu um passo calmo para trás. Permaneceu na postura simples e equilibrada, a expressão inalterada. Não havia sequer suado. O silêncio se estendeu por 5, depois 10, depois 15 segundos. Um silêncio profundo e sufocante, carregado por uma compreensão lenta e aterradora. Aquilo não era um acaso. Não era sorte. Era outra coisa. Por fim, o corpo de Ricardo cedeu. Ele não caiu. Desabou, dobrando-se sobre si mesmo como um prédio implodido. Caiu de joelhos no tatame com um baque pesado, as mãos agarradas ao estômago. O corpo convulsionando, enquanto lutava desesperadamente por uma única respiração. Um som horrível e engasgado escapou de sua garganta, o único ruído na academia completamente imóvel. Abigail olhou para o homem arfando no chão. Depois ergueu o olhar varrendo os rostos atônitos dos alunos ao redor. A voz saiu baixa, mas cortou o silêncio como uma lâmina. Mas alguém perguntou: "Quero uma lição?" Ninguém se moveu. O único som era o chiado patético da respiração de Ricardo Vance, ajoelhado no tatame como um suplicante diante de uma rainha. Ele era o senhor daquele espaço, o rei do seu pequeno reino, e fora derrubado pelo toque de uma criança. O ar ficou pesado, carregado de um misto de ozônio e incredulidade. Carolina foi a primeira a quebrar o encanto. Um soluço preso escapou de seus lábios e ela correu para o tatame. O medo que sentira pela filha foi substituído por outro ainda mais aterrador: o que Abigail tinha feito. Ela envolveu a filha com os braços, metade para protegê-la, metade para afastá-la daquela vitória impossível. "Abby",
Meu Deus! O que foi que você fez? Sussurrou a voz tremendo. Abigail não respondeu de imediato. Encostou-se no abraço da mãe, e pela primeira vez desde que entrara na academia, um leve tremor percorreu seu corpo pequeno. A adrenalina estava se dissipando, deixando à mostra a realidade crua do que acabara de acontecer. Ela tinha usado as habilidades que o avô lhe ensinara. Tinha rompido a promessa de usá-las apenas para defesa e o fizera de um modo que não podia ser desfeito. Do outro lado do tatame, os alunos começaram a se mover as mentes, reiniciando lentamente após o colapso que haviam presenciado. Olhavam para Ricardo e depois para a menina loira envolta nos braços da mãe. Era como ver um rato que acabara de encarar um leão. Nada fazia sentido. Tudo o que acreditavam saber sobre força e poder tinha sido virado do avesso. Brian, o aluno arrogante que antes fora alvo das humilhações de Ricardo, estava pálido. Ele vira o golpe. Não o compreendera, mas vira o efeito. Deu um passo involuntário para trás, como se afastar da garota pudesse protegê-lo daquilo que acabara de testemunhar. Benício, porém, fez o oposto. Deu um passo lento à frente. Seus olhos não estavam cheios de medo, mas de uma curiosidade nascente elétrica. Ele repassava a sequência inteira em sua mente, quadro a quadro, a esquiva, a deflexão, o golpe. Era brutalmente eficiente e cirurgicamente preciso. Aquilo não era uma técnica esportiva, era combate. Ele lera sobre coisas assim em livros que o próprio avô veterano do Exército Brasileiro lhe dera. Livros sobre sistemas de combate em curta distância desenvolvidos no fogo da guerra, onde não havia regras, pontos ou árbitros, apenas sobrevivência. Parou a uma distância respeitosa de Abigail e da mãe e inclinou levemente a cabeça, um gesto de respeito que nunca oferecera a Ricardo com sinceridade. Aquilo foi Krav Maga, não foi? Perguntou a voz baixa e hesitante, mas clara, no silêncio da sala. Ou algo parecido. Uma disciplina militar. Abigail afastou-se um pouco do abraço da mãe e olhou para Benício. Viu curiosidade genuína em seus olhos, não maldade nem medo. Fez um pequeno aceno quase imperceptível. Meu avô me ensinou, disse simplesmente. A voz voltara a ficar firme. Ricardo finalmente conseguiu puxar um fôlego longo e irregular para os pulmões. A dor começava a ceder, mas em seu lugar se espalhava algo muito pior, a queimação gelada da humilhação total. Ele se levantou com esforço, as pernas trêmulas. O rosto era uma máscara retorcida de raiva e vergonha. Disciplina militar. Rosnou a voz áspera. Cuspiu no tatame. Isso foi golpe baixo, um truque sujo. Isso não é arte marcial. Você está errado, professor, disse Benício, virando-se para encará-lo. O título respeitoso agora escorria ironia. Isso é a própria definição de arte marcial. A arte da guerra. Você desafiou uma civil para lutar e ela encerrou a luta. Esse é o ponto, não é? Os olhos de Ricardo se arregalaram. A audácia do próprio aluno dando-lhe uma lição. Ela é uma criança. Ela me atacou. Você a desafiou. Corrigiu Benício calmo. Você humilhou a mãe dela. Você criou essa situação. Todos nós vimos. Ele olhou ao redor, desafiando os outros a discordarem. Ninguém sustentou seu olhar. Baixaram os olhos para o chão, para o teto, para qualquer lugar que não fosse o instrutor derrotado. A lealdade, que antes parecia absoluta, tinha se quebrado. Enquanto isso, Abigail se perdia numa lembrança o nome do avô ecoando em sua mente. Miguel Pereira. Para o mundo fora um homem tranquilo, um aposentado que adorava a jardinagem e contar piadas ruins. Fora o pai de Carolina, o querido avô Miguel. Mas antes disso, fora sargento do Exército Brasileiro, integrante de uma unidade altamente especializada, cuja existência nunca era comentada. Ele nunca falara de guerra com Abigail. Nunca contara histórias de batalhas ou bravura. Em vez disso, ensinara a lição mais importante: preservar a vida. Ela se lembrou de uma tarde ensolarada no quintal pequeno e bem cuidado, quando tinha 9 anos. Ele a ensinava a desarmar um agressor com um bastão.
Ela era pequena, e ele lhe mostrava como usar alavancas, e o impulso do oponente, não a força. Está vendo, Abby? Dissera ele, desviando com facilidade a tentativa desajeitada dela de agarrar o cabo de vassoura. Lutar não é sobre raiva. A raiva te deixa desleixada, te deixa previsível. Lutar é sobre manter a calma. É como uma conversa silenciosa com o corpo do seu oponente. Você escuta o que ele está dizendo. Onde está o peso? Onde está a tensão? Onde está a abertura? Ele se ajoelhara para ficar à altura dos olhos dela, o olhar sério, mas gentil. As técnicas que estou te ensinando são perigosas. Foram criadas para soldados para situações em que a sua vida está em risco. Não são um brinquedo. São uma ferramenta. Uma ferramenta que você mantém trancada numa caixa. Você só abre essa caixa por 2 motivos. Quais motivos, vovô? Ela perguntara, a testa franzida de concentração. Primeiro, se alguém estiver tentando causar um dano sério a você ou a alguém que você ama e não houver outra forma de escapar. Segundo, ele dissera, tocando com um dedo no peito dela. E este é o mais importante, você usa para proteger quem não pode se proteger. Você usa sua força para ser um escudo para os fracos, não uma espada para o seu próprio orgulho. Entendeu? Ela assentira solene. Entendi, vovô. Prometa a Abigail, ele pedira a voz num tom grave e baixo. Prometa que vai honrar isso. Nunca use isso por troféu, por vingança ou para se exibir. Use apenas como último recurso para proteger. Eu prometo. Ela sussurrara e tinha sido sincera. No presente, uma lágrima desceu por sua bochecha. Será que naquela noite ela tinha quebrado a promessa? Ela não estivera em perigo físico. Mas sua mãe tinha sido ferida. Não no corpo, mas no espírito. A dignidade dela fora atacada. Ricardo Vance tentara quebrá-la para humilhá-la por diversão. Naquele instante, Abigail decidira que aquilo constituía um dano sério. Ela abrira a caixa. O avô falecera 2 anos antes, deixando um vazio que jamais seria preenchido. Mas as lições permaneciam gravadas na memória muscular, parte do que ela era. Ele lhe dera um presente e um fardo terrível. Percebendo a maré se voltar contra si, Ricardo recorreu ao último refúgio de um valentão derrotado a ameaças e autoridade. Fora daqui, rosnou apontando um dedo trêmulo para Abigail e Carolina, as duas. Fora da minha academia. Você está demitida, acrescentou, lançando a Carolina um olhar carregado de veneno. E você disse, voltando-se para Abigail. Se eu te vir perto deste lugar de novo, chamo a polícia. Agressão. Foi isso que você fez. Carolina se encolheu, mas Abigail manteve-se firme. Você não vai chamar a polícia, disse ela, a voz sem emoção. Porque teria que explicar por que estava lutando com uma menina de 13 anos. Teria que contar como ameaçou a mim e a minha mãe. Acha mesmo que vão acreditar que você é a vítima? O rosto de Ricardo passou do vermelho para um branco doentio. A garota estava certa. Ele estava encurralado. Havia meia dúzia de testemunhas. Sua reputação, sua carreira, tudo desmoronava ao redor. Eu disse para saírem, berrou por fim, a voz rachada de desespero. Carolina não precisou ouvir 2 vezes. Puxou o braço da filha. Vamos, meu amor, por favor. Abigail permitiu que a mãe a conduzisse para fora do tatame. Pegou os tênis e a mochila, os movimentos lentos e deliberados. Ao caminhar para a saída, passou pela fileira de troféus reluzindo dentro da vitrine de vidro. Agora pareciam vazios símbolos baratos de uma vitória oca. Benício deu um passo à frente quando ela passou. Aquilo foi incrível, disse em voz baixa com admiração genuína. Seu avô? Ele devia ser um grande homem. Abigail parou e olhou para ele pela primeira vez naquela noite. Ofereceu um sorriso pequeno e verdadeiro. Ele era, disse, o melhor. Então ela e a mãe se foram desaparecendo no ar fresco da noite, deixando para trás uma academia em convulsão. Os alunos restantes ficaram em silêncio constrangido,
sem saber o que fazer. O instrutor deles estava derrotado, humilhado. O alicerce do treinamento, a crença em sua autoridade e habilidade, fora completamente destruído. Ricardo Vance permanecia no centro do tatame, seu reino reduzido a um simples cômodo. Olhou para os rostos dos alunos e, pela primeira vez, não viu admiração nem respeito. Viu pena. Viu desprezo. Viu dúvida. O silêncio foi quebrado quando Brian caminhou até o banco, pegou a bolsa de treino e saiu sem dizer uma palavra. Outro aluno seguiu seu exemplo. Depois outro. Em poucos minutos, a academia estava vazia, exceto por Ricardo e Benício. Ricardo finalmente encarou o último aluno. "O que você está esperando?" Exigiu a voz uma tentativa patética de recuperar a antiga autoridade. "Vai, sai como os outros." Benício balançou a cabeça lentamente. "Não estou saindo porque perdi o respeito por você, professor. Estou saindo porque acabei de perceber que não estava aprendendo nada realmente importante aqui." Ele caminhou até a porta, depois parou e olhou para trás para o homem quebrado no centro da sala. "Você falava muito sobre força e disciplina", disse Benício. "Mas aquela menina tinha mais força e disciplina no dedo mínimo do que você tem no corpo inteiro. Você nos ensinou a lutar. O avô dela a ensinou por que lutar e hoje você aprendeu a diferença." Benício saiu fechando as portas suavemente atrás de si, deixando Ricardo Vance sozinho com o cheiro de suor limpo, madeira polida e a própria ruína espetacular. O caminho para casa foi silencioso. Os postes lançavam sombras longas e distorcidas que pareciam dançar à margem do campo de visão. Carolina segurava a mão da filha com força, como se tivesse medo de que Abigail simplesmente flutuasse para longe. A mente dela repetia a cena sem parar, as provocações cruéis, o desafio impossível à voz calma da filha, o borrão do movimento, o som seco do impacto, a imagem daquele homem grande e arrogante desabando. Era informação demais para assimilar. Ela sempre soubera que o pai fora militar. Sabia que ele ensinara a Abigail algumas noções de defesa no quintal. Imaginara que fosse apenas o jeito de um avô se aproximar da neta, ensinando confiança, atenção ao redor. Nunca, em hipótese alguma, imaginara aquilo. Quando finalmente chegaram ao pequeno apartamento arrumado no terceiro andar de um prédio antigo de tijolos, o silêncio se estendeu entre elas, espesso e pesado. Carolina foi para a cozinha e colocou a chaleira no fogo, as mãos se movendo no automático. Abigail entrou no quarto e fechou a porta. Carolina apoiou-se na bancada, esperando a água ferver. Quem era sua filha? Quem fora seu pai de verdade? Durante toda a vida, ele fora um homem quieto e gentil. Consertara sua bicicleta, ajudara nos deveres de casa, conduzira-a até o altar no casamento. Fora sua rocha, hábito simples, amor profundo e constante. Ela não conseguia conciliar aquela imagem com a eficiência letal que vira nas mãos da filha. Uma eficiência que ele claramente ensinara. A chaleira apitou, rasgando o silêncio do apartamento. Carolina despejou a água quente em 2 canecas, as mãos tremendo levemente. Colocou um sachê de camomila em cada uma e levou-as ao quarto de Abigail. Bateu de leve. "Abby, posso entrar?" Um sim abafado veio de dentro. Carolina abriu a porta. Abigail estava sentada na beira da cama, ainda de moletom e jeans. A mochila no chão, os tênis gastos alinhados ao lado. Ela encarava uma foto emoldurada no criado mudo. Era uma foto dela com o vovô Miguel no quintal dele, ambos sorrindo para a câmera. Ele a abraçava pelos ombros, ela segurava um regador amarelo. Um dia perfeitamente comum e feliz. Carolina sentou-se ao lado da filha, entregando-lhe de uma caneca. "Aqui." Abigail envolveu a caneca com as mãos, absorvendo o calor. "Eu quebrei a promessa", mãe disse quase num sussurro. "Que promessa?" perguntou Carolina com doçura. "O vovô me fez prometer. Eu só podia usar aquilo para proteger pessoas como último recurso quando não houvesse outra saída." Ela ergueu o olhar.
Os olhos azuis brilhavam com lágrimas contidas. Ele ficaria tão decepcionado comigo. Carolina pousou a própria caneca e abraçou a filha. Ah, meu amor, não. Não ficaria. Apertou-a com carinho. Você me protegeu. Você foi um escudo. Era exatamente isso que ele queria. Mas eu ouvi a voz dele e sussurrou Abigail no ombro da mãe. Eu não precisava ter acertado. Podia ter só empurrado. Eu estava com raiva. Ele dizia que a raiva nos deixa descuidados. Ele tinha razão. Eu quis machucá-lo pelo que ele disse de você. Carolina acariciou os cabelos loiros da filha. Começava, enfim, a entender. A disciplina que o pai ensinara a Abigail não era apenas física, era moral. Um código de conduta. E Abigail, com apenas 13 anos, cobrava de si mesma um padrão quase impossível. O que ele disse foi cruel, disse Carolina, a voz carregada de emoção. E o que ele ia fazer? Ia te machucar para me dar uma lição. Você fez o que precisava. Encerrou aquilo rápido. Não entrou numa briga. Você foi controlada. Foi disciplinada. Era exatamente isso que o avô dela ensinara. Controlar uma situação ruim. Ficaram sentadas em silêncio por um longo tempo sorvendo o chá. O calor das canecas e o conforto da presença compartilhada afastaram pouco a pouco o frio dos acontecimentos da noite. Ele era um soldado, não era? Perguntou Carolina, enfim, a pergunta que pairava desde que saíram da academia. De verdade, não só alguém que consertava rádios numa base. Abigail assentiu. Ele fazia parte de um grupo especial. Disse que quase tudo era segredo. Contou que saiu porque viu gente boa demais, usando força pelos motivos errados, por orgulho, por poder. Disse que quando teve, você soube que nunca queria que você visse esse lado do mundo. Ele queria ser jardineiro e carteiro. Queria ser um pai comum. Tudo começava a fazer sentido. O jeito silencioso do pai, o desprezo por filmes violentos, a bússola moral inabalável. Aquilo não era fraqueza. Era uma escolha consciente. Era a disciplina de um homem que tinha visto o pior da humanidade e decidiu abraçar o melhor dela. E ele tentou passar essa escolha, essa disciplina para a neta. Preciso te dizer uma coisa, mãe, disse Abigail com a voz séria. O Ricardo Vance não vai deixar isso passar. Homens como ele só têm o orgulho. Quando você tira isso, eles se tornam perigosos de outro jeito. Ele vai tentar nos machucar. Não com os punhos, mas vai dar um jeito. Carolina olhou para a filha, para aquela alma antiga, por trás de olhos tão jovens. O medo voltou, mas agora era diferente, um nó frio e duro de determinação. O pai a protegera da feiura do mundo. A filha acabara de fazer o mesmo. Agora era a vez dela. Que tente, disse Carolina sem tremor na voz. A gente enfrenta juntas. Abigail estava certa. A humilhação de Ricardo Vance apodreceu por dentro. Nos dias seguintes, a vida dele começou a desmoronar. A história do que acontecera na academia se espalhou como fogo pela comunidade de artes marciais da região. No início, eram só cochichos, rumores de que o grande Ricardo Vance fora derrubado por uma criança. Ninguém acreditava. Parecia absurdo demais. Mas os alunos estavam lá. Benício, em especial, sentiu o dever de dizer a verdade. Não fofocava, mas quando instrutores de outras academias perguntavam diretamente, ele contava exatamente o que tinha visto com uma certeza calma e inabalável. A versão era sempre a mesma. Ricardo intimidara uma faxineira, desafiara a filha dela e fora neutralizado por um único golpe cirúrgico. Ricardo tentou emplacar sua própria versão. Disse que a menina usara um taser que o atacara de surpresa, que fora tudo armado. Mas as histórias mudavam o tempo todo e o desespero era evidente. Seus alunos desapareceram. Ninguém queria aprender com um mestre derrotado de forma tão fácil e ainda por cima de maneira tão desonrosa. A Academia Fênix Ascendente, antes próspera, virou um lugar fantasma. As finanças colapsaram. Ele tinha despejado todo o dinheiro e o ego naquele espaço. Em menos de um mês, declarou falência.
O banco tomou o imóvel e a placa de aluga-se na vitrine do antigo reino foi o último prego no caixão da carreira dele. Mas a previsão de Abigail foi assustadoramente precisa. Um homem sem nada a perder é perigoso. O ódio de Ricardo não desapareceu com o negócio. Concentrou-se, endureceu como uma pérola negra e feia, focada inteiramente em Carolina e Abigail Peterson. Ele começou por Carolina. Descobriu onde ela fazia outros bicos de limpeza e iniciou uma campanha de assédio. Ligava para os empregadores dizendo que ela era ladra, que a filha era uma delinquente violenta. Aparecia nos locais de trabalho esperando do lado de fora sua presença, um aviso silencioso e ameaçador. Nunca a tocou. Nunca falou com ela. Apenas ficava ali observando com os olhos cheios de um ódio frio e morto. Um a um, Carolina perdeu os outros empregos. Os patrões não queriam confusão. Não queriam um homem estranho e raivoso rondando seus negócios. Era mais fácil dispensá-la. Em pouco tempo, a única renda acabou. O aviso de despejo não demoraria. Carolina estava apavorada, mas fez o possível para esconder de Abigail. Passava os dias procurando trabalho, mas o veneno de Ricardo se espalhara. Aonde ia parecia que a reputação a precedia. Abigail via o desgaste na mãe. As olheiras fundas, os sobressaltos a cada ruído inesperado, a pilha de contas atrasadas sobre a mesa da cozinha. Um peso esmagador de culpa caiu sobre ela. Aquilo era culpa sua. Ela abrira a caixa que o avô mandara manter fechada e um monstro escapara. Sabia que precisava agir. As lições do avô não eram só sobre lutar. Eram sobre estratégia, sobre entender o adversário, sobre encontrar uma saída quando não parecia haver nenhuma. Nunca lute nos termos do seu inimigo, ecoava a voz do vovô Miguel. Se eles querem briga de punhos, você oferece um jogo de xadrez. Se querem gritar, você sussurra. Mude o campo de batalha, controlar a narrativa. Era isso. Ricardo Vance estava lutando nas sombras com mentiras e intimidação. Abigail percebeu que precisava arrastá-lo para a luz. O campo de batalha tinha de mudar. Ricardo usava o medo e os cochichos como armas. Ela decidiu que isso precisava acabar ali à luz do dia. Abigail sabia que não podia enfrentá-lo naqueles termos. Precisava criar um novo campo de batalha, um feito de luz e verdade. O plano não surgiu como um desenho completo, mas como fragmentos conectados guiados pelos princípios estratégicos do avô. O primeiro princípio: conheça o seu inimigo. Ricardo Vance era movido pelo ego. Toda a identidade dele se sustentava na imagem de força, poder e controle. A campanha de assédio que conduzia agora era o ato desesperado de alguém que perdera o controle e tentava recuperá-lo destruindo os outros. Ele era previsível. A raiva o tornava descuidado. O segundo princípio: reúna inteligência. Ela precisava de provas. Ricardo era cuidadoso em não fazer ameaças físicas diretas, o que tornava difícil acionar a polícia. Era a palavra dele contra a delas. Precisava de algo irrefutável. O terceiro princípio, e o mais importante: escolha o terreno. O confronto final não podia acontecer num beco escuro ou num estacionamento vazio. Tinha de ser em público, onde as táticas habituais de intimidação não funcionariam. Ela precisava de um aliado, e só havia uma pessoa que vira a verdade naquela noite e tivera coragem de reconhecê-la. Levou 2 dias para encontrar Benício. Abigail lembrava o nome da academia no letreiro. Uma busca rápida na internet a levou à página da rede social do lugar. Embora agora estivesse cheia de comentários furiosos e avaliações de uma estrela, ela vasculhou postagens antigas e encontrou fotos de um torneio regional de meses antes. Passou os olhos pelos rostos dos alunos posando com troféus até achar o dele. A legenda trazia o nome completo: Benício Carter. A partir daí, outra busca agora no diretório online da escola pública local. Havia apenas um Benício Carter listado. A escola ficava perto da dela.
Na tarde seguinte, Abigail esperou do outro lado da rua, em frente ao portão principal. O coração batia num ritmo nervoso contra as costelas. Ela se sentia deslocada entre tantos alunos mais velhos. Quando finalmente o viu sair caminhando com um grupo de amigos, quase perdeu a coragem. Mas então pensou no rosto cansado da mãe e a determinação se firmou. Benício chamou a voz mais firme do que esperava. Ele parou confuso, olhando ao redor. Os amigos seguiram. Abigail atravessou a rua e se aproximou. "Eu sou a Abigail Peterson", disse caso ele não a reconhecesse. O reconhecimento veio seguido de surpresa. "Claro que lembro." "Está tudo bem?" perguntou com preocupação genuína. Não respondeu ela honesta. "Não está. É o Ricardo Vance. Ele está assediando minha mãe. Fez com que ela perdesse outros trabalhos. Estamos em apuros. Preciso da sua ajuda." Ela contou tudo o que vinha acontecendo desde aquela noite, as ligações, a perseguição, a ameaça de despejo. Benício ouviu em silêncio, o semblante escurecendo a cada detalhe. "Eu sabia que ele era um babaca, mas não imaginava que fosse capaz disso", disse, balançando a cabeça enojado. Isso é perverso." "A polícia não consegue fazer muito", explicou Abigail. "É difícil provar. Eu preciso de uma testemunha e de provas. Tenho um plano, mas não consigo sozinha." "O que você precisar?" disse Benício sem hesitar. "Tô dentro. Qual é o plano?" Na semana seguinte, colocaram o plano em prática. Carolina conseguiu um trabalho temporário de limpeza num prédio comercial no centro no turno da noite. Era a oportunidade perfeita. Benício, usando a câmera de alta qualidade do celular novo, virou um especialista em contravigilância. Na primeira noite, posicionou-se numa cafeteria do outro lado da rua. Como Abigail previra, não demorou para a caminhonete velha de Ricardo Vance surgir e estacionar à meia quadra. Ele não desceu. Ficou ali o brilho fraco do próprio celular, iluminando o rosto enquanto encarava a entrada do prédio. Benício filmou por mais de 1 hora uma tomada firme e contínua, que registrava a presença calculada e intimidatória do veículo. Repetiram o procedimento nas 3 noites seguintes. Todas as noites, Ricardo estava lá, um predador silencioso à espera no escuro. O celular de Benício agora guardava horas de vídeo com data e ora estabelecendo um padrão claro e inegável de perseguição. Era a inteligência de que precisavam. Agora era hora de mudar o campo de batalha. Abigail sabia que levar os vídeos diretamente à polícia talvez rendesse uma advertência, mas não resolveria o problema. Não restauraria a reputação da mãe, nem devolveria os empregos. Uma medida protetiva seria apenas um papel para alguém como Ricardo. Ele só ficaria mais furtivo. Era preciso desmontar completamente a capacidade dele de assediá-las. Era preciso tirar a credibilidade à única arma que ainda lhe restava. A comunidade local tinha um fórum online muito popular, uma página no Facebook chamada Vizinhos de Oak City. Era ali que as pessoas recomendavam encanadores, anunciavam bazares, reclamavam de barulho a praça pública da era digital. A página era moderada por uma mulher muito respeitada no bairro, uma professora aposentada, conhecida como Dona Gable. Aquele seria o terreno escolhido. Com a ajuda de Benício, Abigail redigiu a postagem. Não era agressiva nem acusatória. O tom era calmo, factual, escrito do ponto de vista de uma filha preocupada. O texto começava com um apelo público por ajuda. À mãe. Meu nome é Abigail. Minha mãe Carolina Peterson é a pessoa mais trabalhadora que eu conheço. Nas últimas semanas, ela tem sido alvo de uma campanha contínua de assédio por parte de um homem chamado Ricardo Vance, ex-proprietário da Academia Fênix Ascendente. Ela detalhava o que havia acontecido, começando pela perda dos empregos da mãe após ligações difamatórias e depois descrevendo a perseguição noturna. Explicava que estavam com medo e enfrentando a ameaça de despejo. A linguagem era simples e direta. Carolina aparecia como a vítima como de fato era, e Ricardo como o agressor. Então vinha a parte crucial do plano. Abigail não postou os vídeos.
Em vez disso, armou a armadilha. A publicação terminava assim: esse homem passa horas todas as noites parado em frente ao novo local de trabalho da minha mãe tentando intimidá-la. Nós temos provas. Temos horas de vídeos. Pedimos publicamente que ele pare, que deixe nossa família em paz. Só queremos viver em tranquilidade. Em seguida, ela marcou Ricardo Vance diretamente na postagem. Encontrar o perfil pessoal dele foi fácil. Era público e os posts recentes eram uma coleção triste de desabafos amargos sobre o fracasso do negócio e a injustiça do mundo. Por que não postar o vídeo agora? Perguntou Benício enquanto revisavam o rascunho. Esse é o golpe final. Porque o golpe final não é o que a gente precisa, explicou Abigail, ouvindo a voz do avô como um guia silencioso. A gente precisa que ele se desmoralize sozinho. Agora ele é só um valentão sem rosto. Temos que dar um palco e ele faz o resto. O ego dele não vai resistir. Eles publicaram a mensagem numa sexta-feira à noite, quando a natividade online estava no auge. E esperaram. Não levou nem 10 minutos. A resposta de Ricardo Vance apareceu nos comentários exatamente como Abigail previra. Era um turbilhão de raiva, autopiedade e mentiras descaradas. Isso é calúnia, escreveu ele em letras maiúsculas que denunciavam a fúria. Essa pirralha é quem deveria ser presa. Ela me agrediu na minha própria academia. A mãe dela é uma funcionária preguiçosa que eu demiti por incompetência. Estão tentando me extorquir porque meu negócio faliu. Eu nunca as assediei. Isso é uma mentira e meu advogado já foi acionado. A página explodiu. As pessoas começaram a tomar partido. Alguns que conheciam Ricardo o defenderam dizendo que ele sempre fora um empresário respeitado. Outros, porém, ficaram chocados com o tom da resposta. Gritar em letras maiúsculas e atacar uma criança não fazia ninguém parecer vítima. Dona Gable, a moderadora, interveio. Senhor Vance, esta é uma acusação grave. A menina afirma ter provas em vídeo do assédio. O senhor está dizendo que esse vídeo não existe. Cego pela própria raiva, Ricardo caiu direto na armadilha. Não existe. É blefe. Elas estão mentindo. Eu nunca estive perto do trabalho dessa mulher. Que mostrem esse tal vídeo. Não podem, porque é mentira. Ele não tinha apenas negado o assédio. Tinha negado a existência das provas. Chamou Abigail publicamente de mentirosa e apostou toda a própria credibilidade na ideia de que o vídeo era um blefe. Abigail respirou fundo. Agora bem, disse ela. Benício subiu o primeiro vídeo. Tinha 5 minutos, uma versão condensada da vigilância da primeira noite. Mostrava claramente a rua, o prédio comercial e a caminhonete de Ricardo estacionada nas sombras. Benício ainda conseguira dar zoom, captando uma imagem nítida, ainda que granulada, do rosto de Ricardo, iluminado pela tela do celular. O horário e a data apareciam claramente no canto da gravação. Ele postou com uma legenda simples e devastadora. Vídeo de segunda-feira à noite. Como se vê, o Sr. Vance está mentindo. Temos mais. O efeito foi como jogar uma pedra enorme num lago. O tom da conversa mudou instantaneamente. Os que defendiam Ricardo ficaram em silêncio. Os indecisos agora estavam horrorizados. Ele acabou de dizer que nunca esteve lá. É ele, sim. E essa é a caminhonete dele. Isso é assustador. Ele está perseguindo essa mulher. Dona Gable comentou novamente, agora com frieza absoluta. Senhor Vance, o senhor foi pego numa mentira gravíssima. Esse comportamento é inaceitável na nossa comunidade. A resposta de Ricardo virou uma sequência confusa de negativas desesperadas. Disse que o vídeo era falso, que tinha sido manipulado, que não era a caminhonete dele. Mas já era tarde. O estrago estava feito. A credibilidade dele não tinha apenas sido quebrada, tinha sido reduzida a estilhaços. Benício então publicou o segundo vídeo da noite de terça-feira e depois o terceiro de quarta. Cada um era mais um prego no caixão da reputação de Ricardo. Ele havia construído toda a identidade em torno da imagem de homem forte, senhor absoluto do próprio território.
Agora, sob a luz dura e implacável da praça digital da cidade, estava exposto como realmente era um mentiroso, um valentão e um covarde que perseguia mulheres na escuridão. A batalha havia terminado. Abigail vencera. Não desferira um único golpe. Usara a verdade como arma e o próprio ego do adversário como alavanca para derrotá-lo. Na manhã seguinte, a campainha do apartamento tocou. Carolina e Abigail trocaram um olhar tenso. Carolina abriu a porta e encontrou um policial e Dona Gable no corredor. Dona Patterson disse ao policial com gentileza: "Recebemos várias ligações sobre o assédio que a senhora vem sofrendo. A Dona Gable compartilhou conosco a discussão online. Temos elementos suficientes para solicitar uma medida protetiva formal e acredito que há base sólida para uma acusação de perseguição." Dona Gable deu um passo à frente, os olhos cheios de compaixão. "E estive ao telefone a manhã inteira", disse, segurando um pequeno bloco de anotações. "Falei com seus antigos empregadores. Quando entenderam a situação, ficaram horrorizados. 2 deles já ofereceram seu trabalho de volta e outros comerciantes locais entraram em contato perguntando se você está procurando serviço. Esta comunidade cuida dos seus, querida. Não vamos deixar um valentão vencer." As lágrimas correram pelo rosto de Carolina, mas pela primeira vez em semanas eram lágrimas de alívio, não de medo. As consequências foram rápidas. Diante de possíveis acusações criminais e da vergonha pública, Ricardo Vance deixou a cidade. Sua caminhonete foi vista seguindo para o norte pela rodovia e nunca mais se ouviu falar dele em Oak City. Tornou-se um fantasma banido pela própria comunidade que tentara aterrorizar. A vida de Carolina e Abigail voltou aos poucos ao normal, um novo tipo de normal. Carolina recuperou o melhor emprego e, com o apoio do bairro, sentiu uma segurança que não tinha havia muito tempo. A nuvem de medo que pairava sobre elas se dissipou, substituída pelo calor de um futuro mais claro. Numa tarde ensolarada de sábado, algumas semanas depois, Abigail cuidava de um canteiro de tomates no pequeno jardim comunitário atrás do prédio onde moravam. Sentiu uma presença atrás de si e se virou para ver Benício segurando um presente pequeno, embrulhado de forma meio desajeitada. "Eu trouxe isso para você", disse um pouco envergonhado, "para agradecer por ter me ensinado algo importante." Abigail abriu o embrulho. Era um caderno de couro e uma boa caneta. "Percebi", disse Benício mexendo os pés, "que o que você fez foi a verdadeira arte marcial, estratégia, disciplina, usar a cabeça em vez dos punhos. Parei com a academia. Comecei a estudar xadrez. Achei que devia anotar o que estou aprendendo." Abigail sorriu um sorriso largo e genuíno que alcançava os olhos. "O vovô Miguel teria gostado disso", disse. "Ele sempre falava que o músculo mais forte é o que fica entre as orelhas." Ela olhou para o caderno nas mãos. Parecia um novo começo. Pensou no legado do avô. Ele a ensinara a lutar, sim, mas também a ser forte num mundo cheio de monstros de muitos tipos. Deu-lhe um conjunto de ferramentas, e agora ela começava a entender como usar todas. Proteger a mãe, honrar a promessa, e aprender a lição mais importante de todas: a verdadeira força não está em quão forte você consegue bater, mas em quão firme você consegue permanecer à luz, armado, apenas com a verdade. O segredo que a família guardara por 20 anos finalmente viera à tona. Não como uma arma de violência, mas como um testemunho da sabedoria duradoura de um velho soldado silencioso. E na tranquilidade do jardim, Abigail soube com uma certeza, que se assentou fundo nos ossos, que o avô estaria muito, muito orgulhoso. E é aqui que encerramos a história por agora. Sempre que compartilho uma dessas, espero que ela ofereça um momento para sair do cotidiano e apenas flutuar um pouco. Adoraria saber o que você estava fazendo enquanto ouvia relaxando depois do trabalho, numa viagem noturna, ou simplesmente desacelerando. Deixe um comentário. Eu realmente leio todos. E se quiser garantir que a gente se encontre de novo, curtir e se inscrever,
Faz muita diferença. Estamos sempre tentando melhorar nossas histórias, então sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Obrigado por compartilhar esse tempo comigo.